Amém. Mateus capítulo 7, do versículo 20 ao 23. Me acompanhem, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, aparta-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Até aqui. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite, eu quero te agradecer por essa oportunidade de trazer esta palavra, a qual o Senhor já ministrou no meu coração e falou comigo tantas coisas. Eu peço para que em nome de Jesus o Senhor venha falar conosco como igreja, venha falar conosco individualmente, que em nome de Jesus tudo aquilo que o Senhor tem para nos revelar, tem para nos falar, que o Senhor venha falar ao nosso coração, abra o nosso coração, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, que nós estejamos aqui prontos para ouvir e sermos direcionados pelo Senhor. Eu peço, ó Pai, usa a minha vida, que o Senhor me guia, que seja o seu Espírito Santo falando através de mim. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor? Bom, amados, a palavra de hoje, eu fui ministrado e eu fui tocado por Deus por uma pergunta que um jovem me fez há alguns dias atrás. E como você não é curioso como eu, porque minha esposa e meu sogro falam que eu sou ansioso e curioso, mas não é, na verdade eles que são e eles falam que eu sou. Então, como você não é curioso como eu não vou falar agora qual que foi a pergunta que originou essa palavra. Antes disso, eu quero conversar com vocês sobre o cenário que nós temos vivido como igreja. Uma pesquisa do IBGE de 2022 apontou que em 12 anos, desde 2010 a 2022, a população de evangélicos ela cresceu de 35 milhões para 47,4 milhões. E se esse crescimento tiver acontecendo na mesma proporção, hoje, em 2025, nós temos aproximadamente 50,5 milhões de evangélicos no Brasil. Esse é um número bastante expressivo. Em âmbito global, esse número é muito maior. Porém, eu estou falando do Brasil, porque aqui no Brasil é mais fácil de nós enxergarmos esse crescimento. Eu não sei quantos acompanham televisão ou quantos têm redes sociais, mas é claramente visível nós vermos esse crescimento da igreja evangélica no Brasil. Nas televisões, nas redes sociais, vira e mexe nós vemos pessoas se declarando ainda maior em nome de Jesus. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, e que possa parecer até um pouco dura, mas não é porque uma pessoa diz que é crente que ela realmente é. Nós brincamos aqui às vezes, né? Crente até o diabo é. Crer, todo mundo pode crer. Eu posso crer que essa caixinha de som aqui faz milagre. Eu posso crer que essa água aqui é uma água abençoada. Crer, todo mundo pode crer. E frequentar a igreja, se dizer cristão, nunca foi e nunca será garantia de salvação. Nós lemos no versículo 21 de Mateus 7, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, antes de nós continuarmos, a pergunta que o jovem me fez, e que me fez buscar isso no Senhor, foi a seguinte pergunta. Ele falou, pastor, como que nós saberemos quando uma pessoa ela faz uma oração para aceitar Jesus, se ela de fato recebeu a salvação ali, se ela de fato acreditou naquilo que ela estava falando e simplesmente não falou por falar? Bom, a primeira resposta para essa pergunta é muito simples.
não saberemos. Somente Deus conhece o coração e somente Ele tem o livro da vida na sua mão. Mas nós precisamos partir de um princípio básico. Então, por favor, abram em João 1, versículo 12. João 1, versículo 12. Diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Bom, o que está escrito aqui? Que todos que recebem, todos que creem em Jesus, eles são feitos filhos de Deus. Logo, eles recebem a salvação. Então, eu não posso julgar de imediato se aquela pessoa recebeu ou não a salvação. Mas eu preciso crer no que está escrito aqui. Todo aquele que aceita Jesus, todo aquele que crê no nome de Jesus, ele é feito filho de Deus. Então, eu tenho certeza que se uma pessoa faz uma oração para aceitar Jesus, ela crê que Jesus veio de fato para salvar ela, para ser o Senhor da vida dela, e 1 milésimo de segundo depois Jesus voltasse, aquela pessoa iria para o céu. Isso eu tenho certeza, porque é o que está escrito aqui. Desde que ela tenha feito aquela oração realmente com o coração sincero. Mas isso eu não posso julgar. Mas vocês lembram dos ladrões que foram crucificados juntamente com Jesus? Tinham 2 ladrões. Um deles estava zombando de Jesus, enquanto o outro, ele viu Jesus ali, ele reconheceu a divindade de Jesus, ele reconheceu a santidade de Jesus, e ele disse para Jesus: Jesus, lembre-se de mim. E o que o Senhor falou para ele? Ainda hoje nós estaremos juntos no paraíso. Aquele ladrão foi salvo ou não foi? Ele foi salvo, com certeza. Se ele vai estar com Jesus no paraíso, logicamente que ele foi salvo. E é uma coisa muito importante para nós definirmos antes de nós continuarmos também. A salvação, ela sempre foi e ela sempre será pela graça, mediante a nossa fé. Isso é inegociável, isso está na palavra de Deus. O homem nunca poderá fazer nada para merecer a salvação. Eu não posso fazer nada, o Eduardo não pode fazer nada, o Paulo não pode fazer nada que venha ser merecedor de salvação. Isso não está em nós, nós não temos esse poder em nós. Ela é concedida apenas por Deus mediante a graça, e não por nossas obras. E a Bíblia nos mostra em Efésios 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. Nós estávamos mortos espiritualmente. Eu acredito que ninguém aqui estava lá no cemitério, debaixo da terra, alguém chegou lá, orou por você e você reviveu. Não, você estava morto espiritualmente. Nós estávamos mortos espiritualmente. Mas Deus, em sua rica misericórdia, pela graça, Ele nos salvou e nos deu uma nova vida. Antes, nós éramos escravos do mundo e nós éramos escravos da carne. Porém, agora, nós temos nova vida e nós nos assentamos nas regiões celestiais. Nós nos assentamos nos lugares celestiais. Logo, quem vive na prática do pecado, quem vive praticando iniquidade, ainda que declare o nome de Deus, ainda que clame Senhor, Senhor, essa pessoa continua morta. Jesus fala, novamente dizendo no versículo 7, que muitos dirão Senhor, Senhor, e muitos falarão até que fizeram obras no nome de Deus, mas ouvirão, nunca vos conheci, afastam-se de mim. Mais uma vez eu repito, não adianta se declarar cristão, não adianta frequentar a igreja, não adianta fazer obras, ainda que se as faça em nome de Deus. Porque o que realmente diferencia o verdadeiro cristão é que ele passa da morte para a vida. Ele já não é mais escravo do mundo, ele já não é mais escravo da carne, ele já não é mais escravo do pecado. Agora ele tem uma nova vida. E isso acontece através do arrependimento. E é isso que eu gostaria de falar com vocês nessa noite. É sobre isso, sobre algo muito importante.
que não há nova vida sem arrependimento. Repitam comigo, por favor. Não há nova vida sem arrependimento. Mas afinal, o que é o arrependimento? E nós vamos ver 3 coisas que falam a respeito do arrependimento. E a primeira coisa que nós precisamos entender a respeito do arrependimento é o significado da sua palavra. O arrependimento, segundo o dicionário Aurélio, ele quer dizer que é um sentimento de tristeza ou de remorso por algum mal que a pessoa cometeu. Ou seja, a pessoa comete um crime e ela se arrepende. A pessoa faz ou fala alguma coisa para alguém e ela se arrepende. Mas esse conceito de arrependimento, ele está ligado apenas à emoção. Ele está ligado à tristeza ou ao remorso. Mas agora, o que a Bíblia revela a respeito do arrependimento? Qual é o significado da palavra arrependimento segundo a palavra de Deus? Bom, em todos os versículos que aparecem a palavra arrependimento, no grego, no original, ela é metanoio ou metanoia. Ambas têm praticamente o mesmo significado. Metanoio é o verbo e metanoia é o substantivo. Mas o que quer dizer então essa palavra no grego? O significado é mudança de mente e mudança de comportamento. Podemos dizer então que existem 2 formas de se arrepender. A primeira forma é o arrependimento que está ligado apenas à emoção. Somente isso e nada mais. E nós vamos chamar esse arrependimento hoje de arrependimento segundo o mundo. Ou segundo Aurélio, se você quiser. Segundo o mundo. E a segunda forma de se arrepender é quando o arrependimento, além de trazer uma tristeza, além de estar ligado a um sentimento, a uma emoção, este arrependimento está ligado a uma ação. Esse é o arrependimento que nós vamos chamar de arrependimento segundo Deus. É o arrependimento que nós precisamos buscar. E aqui fica a primeira reflexão que nós precisamos fazer em nossas vidas. Quando nós cometemos erros, quando nós cometemos alguns pecados, qual arrependimento nós temos tido? O arrependimento segundo o mundo ou o arrependimento segundo Deus? Porque muitos podem declarar que estão arrependidos, mas algum tempo depois caem no mesmo pecado. Como, por exemplo, o marido que trai a esposa. Ele se diz arrependido, mas semana que vem trai novamente. E assim consecutivamente. Esse arrependimento ligado apenas à emoção não traz nada de bom para as nossas vidas. O arrependimento ele deve estar ligado a uma mudança de comportamento, a uma transformação. Abra, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7. Diz assim: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Ou seja, a tristeza do mundo, que é ligada apenas a um sentimento, ao remorso ou à tristeza, ela é apenas uma culpa. Ela não traz transformação. Ela não produz nada a não ser morte. Agora, por favor, abram em Mateus 27, capítulo 3. Depois eu prometo que eu peço menos para vocês abrirem a Bíblia, porque também eu tenho que correr com o tempo. Mateus 27, versículo 3. Diz assim: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para os santuários as moedas de prata, retirou-se e foi
enforcar-se. Aqui nós vemos o fim da história de Judas. Judas que traiu Jesus. Judas, ao se dar conta do que havia feito, ao se dar conta da traição que ele tinha cometido contra Jesus, mostra aqui que ele se encheu de remorso. E então, Judas, ele se enforcou, Judas cometeu suicídio. Alguns poderiam ler essa passagem e dizer que Judas havia se arrependido, porque aqui está escrito que ele se encheu de remorso. Vamos dizer que ele até se arrependeu, mas um arrependimento que não era genuíno. O remorso de Judas, que é diferente do arrependimento genuíno, fez com que ele tirasse a própria vida. Nós vimos que a tristeza, segundo o mundo, ela produz morte. Nesse caso, ela produziu, inclusive, uma morte física. E eu pergunto para vocês, Judas poderia ter se arrependido de verdade? Vocês acham que se Judas tivesse se arrependido genuinamente, e daquele ponto em diante, ele tivesse dito no seu interior que ele mudaria, que a história dele dali para frente seria diferente, vocês acham que teria dado certo? Com certeza sim. Porque o mesmo Jesus a quem ele traiu, é o Jesus poderoso que pode perdoar. Aliás, Jesus, ele morreu para nos perdoar e nos perdoar de nossos pecados. Então, com certeza, Judas poderia ter se arrependido. Mas Judas não se arrependeu, ele se encheu de remorso. E nós temos também na Bíblia a história de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. E a Bíblia diz que, ao se dar conta também do que havia feito, o que Pedro fez? Chorou amargamente. Mas eu posso dizer que esse choro de Pedro, ele era consequência de um arrependimento genuíno. E por que eu digo isso? Porque mais tarde, depois que Jesus ressuscitou e foi se encontrar com alguns dos seus discípulos, Jesus tem uma conversa com Pedro. Em contraste com as 3 negações de Pedro, Jesus pergunta 3 vezes para ele se ele amava Jesus. E Pedro ali responde que sim, e Pedro então tem a sua vida restaurada e ele continua a sua grande missão. E nós conhecemos a história de Pedro. Pedro foi um grande homem, um grande discípulo, um grande apóstolo de Jesus. A diferença entre Judas e Pedro não estava no erro que eles cometeram. Ambos cometeram um erro. Mas a diferença entre eles estava no que eles fizeram depois de ter cometido o erro. A diferença entre Judas e Pedro estava no arrependimento que eles tiveram. A tristeza, segundo Deus, o arrependimento genuíno, ele gera salvação, ele gera nova vida. E não há nova vida sem arrependimento. Não há transformação, não há restauração se não houver o arrependimento. E nós precisamos entender isso. E a segunda coisa que nós precisamos entender sobre arrependimento é que o arrependimento ele é uma necessidade. Bom, se nós estamos de acordo que não há nova vida sem arrependimento, claramente que o arrependimento ele é uma necessidade, não é verdade? Mas ele é uma necessidade absoluta na vida de um cristão. Ninguém que deseja seguir a Cristo pode ter o arrependimento como uma opção. João Batista, ele foi levantado por Deus para preparar o caminho para Jesus. E qual era a pregação de João Batista? Qual era o batismo de João Batista? Era uma pregação e um batismo para arrependimento. Então Deus, antes mesmo de Jesus começar o seu ministério, já estava mostrando para a humanidade que o arrependimento era necessário para ter relacionamento com Deus, para entrar no reino dos céus. João Batista, certa vez, estava pregando no deserto de Judeia, e o início da sua pregação era, e outras muitas pregações eram dessa forma: arrependa-vos, pois está próximo o reino dos céus. A primeira mensagem de João Batista era para o arrependimento. E Jesus, quando começou a pregar, após João Batista ter sido preso,
Adivinhem qual foi a primeira mensagem de Jesus? Não adivinhem, porque os adivinhos não herdarão o reino dos céus. Mas dê um palpite, qual foi a primeira mensagem quando Jesus começou a pregar o evangelho após a prisão de João Batista? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem de João Batista era para arrependimento. E ele era quem preparou o caminho de Jesus. E a primeira mensagem de Jesus era de arrependimento. Logo, arrependimento é a primeira resposta que Deus espera do homem para que ele tenha uma vida com Deus. Amém? E sem arrependimento, mais uma vez eu digo, não há nova vida. Sem arrependimento não há fé verdadeira, não há relacionamento íntimo com Deus. E sabe qual é o grande problema que nós temos enfrentado nas igrejas de hoje, neste mundo atual? Poucos têm pregado sobre arrependimento. Eu duvido que você abra lá o seu Instagram e você vai ver uma mensagem e a pessoa está lá, você precisa se arrepender dos seus pecados. Não. A igreja hoje, ela tem visto a pregação do arrependimento como algo que não é tanta gentileza, que talvez não atraia as pessoas para o evangelho. A igreja hoje em dia ela não tem usado a Bíblia para confrontar os pecados. Mas graças a Deus, hoje você está numa igreja que não segue essa mesma linha. Você está numa igreja séria, comprometida com a palavra de Deus. E eu já ouvi muitas vezes pessoas dizendo algo parecido assim, não sei se vocês já ouviram. Na igreja Resgate, o pessoal tem um discurso muito firme. Lá a palavra é muito dura. Lá não pode beber, lá não pode fumar, lá não pode falar mal dos irmãos, lá não pode fazer isso, lá não pode fazer aquilo. Vocês já viram aquele meme de bebezinhos falando que eles não gostam da casa deles porque lá a mãe não deixa fazer nada? Não deixa beber água sanitária, não deixa beber água do vaso, não deixa pular da sacada, não deixa fazer isso. Claro, não deixa fazer nada daquilo que vai colocar em risco a vida da criança. Aqui também é assim. Nós confrontamos tudo aquilo que coloca em risco as nossas vidas. Aqui nós pregamos conforme a palavra de Deus, e nós não deixamos o pecado de lado. O bispo Alex toda hora está aqui, raça de víboras, arrependei-vos. É a cara dele fazer isso. Não, só comer gafanhoto com mel, né? Isso não. Estou brincando, ele come com barbecue, ele gosta mais de churrasco. Mas a igreja no mundo, ela tem se tornado uma igreja fraca, porque os cristãos que têm se achegado na igreja, e alguns que se dizem cristãos, não têm sido levados ao arrependimento. Eles não têm sido confrontados no pecado. Eles não têm sido confrontados com as suas vidas antes de Jesus. Mas imaginem só um cego caminhando para um penhasco. Se alguém não chegar nesse cego e falar para ele, viu, você está indo para o lugar errado. Se você continuar andando aí, você vai cair. Ei, vira, você está indo para o lugar errado. Se alguém não chegar para esse cego e convencer ele de que ele está indo para o lugar errado, o que vai acontecer? Ele vai cair do penhasco e ele vai morrer. E o que muitas igrejas hoje têm feito? Muitos cegos estão caminhando pelo penhasco e a igreja está lá. Oh, meu lindo, Jesus te ama. Oh, você é o ponto fraco de Deus. Entendedores entenderão. Não sei quantos pegaram essa. Mas Jesus, ele te ama muito. Deus tem grandes bênçãos para você. E o que vai acontecer com esse cego? Ele vai cair do penhasco do mesmo jeito. A única diferença é que talvez esses últimos passos antes dele cair do penhasco, ele vai ter uma vida um pouco mais agradável, porque ele vai ter recebido palavras positivas. Mas isso não pode acontecer. E quando nós estamos no lugar desse cego, quando esse cego somos nós, quando nós estamos cometendo algum erro e nós estamos indo para o lugar errado, nós precisamos, através do Espírito Santo, ter o entendimento disso e nos arrependermos. Nós precisamos nos arrepender dos nossos erros e dos nossos pecados. E nós precisamos mudar a direção. Nós precisamos voltar para o caminho certo. Nós não podemos simplesmente buscar a Bíblia ou buscar
aconselhamentos dentro da igreja, ou buscar pregações fora da igreja, com palavras de motivação, com palavras de incentivo, deixando de lado os nossos erros e os nossos pecados. Nós não podemos fazer isso, porque não há nova vida sem arrependimento. E o arrependimento, ele não é apenas o início da vida do cristão. Ele acompanha o cristão durante todo o caminho até que Jesus volte. E a terceira e última coisa que nós precisamos entender sobre arrependimento é que o arrependimento ele é evidenciado pelos frutos e ele é confirmado pelas obras. Jesus deixa claro no versículo 20 de Mateus 7, o que nós lemos primeiro, que pelos frutos se conhece uma pessoa. Quantos concordam com Jesus? Acho que ninguém vai discordar de Jesus aqui, né? Discordar da pregação do Bispo Alex, a gente até pode chamar o pessoal de raça de víboras, aí não dá, né? Mas Jesus, ele é perfeito na sua palavra. E ele usa as palavras perfeitas para exemplificar o mundo espiritual e o mundo físico. Imaginem só se eu levasse você para uma floresta, levasse você vendado. Ficou meio estranho, isso parece um sequestro, né? Vamos mudar um pouco a situação. Imagine que eu convide você para um piquenique em uma floresta. E nessa floresta tem diversas árvores frutíferas, dessas comuns que a gente já conhece, goiaba, manga, jabuticaba, sei lá. E lá eu vendasse você e levasse você em cada árvore e pedisse para você comer o fruto daquela árvore. Se você experimentasse o fruto, você saberia dizer de que árvore é aquele fruto? Sim, com certeza, porque pelo fruto você conhece a árvore. Então, assim também acontece com as pessoas. De acordo com o fruto que aquela pessoa produz, eu sei quem realmente ela é. Eu sei quem realmente ela serve. E isso fica muito evidente e fica em muito contraste quando nós pegamos uma pessoa que aceitou Jesus, que tem nova vida, que anda com Deus, com uma pessoa que não aceitou Jesus, que não tem uma nova vida. Essa diferença é muito grande. E fica aqui mais uma pergunta. Aquilo que eu tenho produzido, os meus frutos, eles têm sido diferentes dos frutos que o pessoal lá fora tem produzido? Se você se comparar com uma pessoa do mundo que nunca ouviu falar de Jesus ou já ouviu, mas não anda com Jesus, se vocês forem colocados lado a lado, as pessoas saberiam dizer qual de vocês dois de fato anda com Jesus? Eu espero que sim, porque os nossos frutos, eles são evidências de uma vida transformada. Os nossos frutos, eles mostram que nós de fato nos arrependemos. E os frutos, eles falam de algo contínuo. Quando uma árvore passa a dar fruto, o que acontece? Essa árvore dá fruto continuamente. Existem as estações, existem os períodos que essa árvore dá fruto, mas elas passam a dar fruto continuamente. E isso é algo natural para a árvore. Ela não precisa fazer nenhum esforço para produzir o fruto. Assim também precisa ser na nossa vida. Os nossos frutos, eles precisam ser contínuos. Eu não posso ter produzido fruto somente quando eu aceitei Jesus. E eu não posso produzir o fruto só quando Jesus for voltar. O fruto tem que ser produzido durante toda a minha caminhada. A produção do fruto, ela tem que ser contínua. E Gálatas 5, 22, 23, não precisam abrir, fala de algum desses frutos. Como, por exemplo, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas o que acontece se por um deslize, se por um erro, se por algum pecado que eu cometi, eu produzi um fruto mau, um fruto podre, um fruto errado? O que acontece? Eu me arrependo, eu confesso o meu pecado e eu volto a produzir os frutos que eu devo produzir. E esses frutos, eles vão mostrar se de fato eu me arrependi. Porque não há nova vida sem arrependimento. Abram, por favor, em Atos 26, 20.
Diz assim: Anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Nesse versículo, nós podemos ver Paulo pregando o evangelho. E qual era a mensagem ali de Paulo? O que ele estava pregando? Para que as pessoas se arrependessem e se convertessem a Deus, certo? Mas olha o final do versículo, que é muito importante. O que Paulo diz? Praticando obras dignas de arrependimento. Aqui Paulo está falando que é necessário praticar obras que confirmem, que demonstrem o meu arrependimento, a minha conversão a Deus. Como nós temos falado, o arrependimento ele é evidenciado pelos frutos e confirmado pelas obras. Para nós entendermos isso de uma vez por todas, nós podemos imaginar que os frutos são evidências internas, são evidências espirituais dentro do homem, que são produzidas pelo Espírito Santo e que demonstram o nosso caráter. Os frutos é algo de dentro para fora, que demonstram o nosso caráter. Já as obras, elas são evidências externas. São coisas que são coisas que nós fazemos e que demonstram o nosso interior, que demonstram o nosso caráter. Então, por exemplo, o amor é um fruto do Espírito, certo? Está lá em Gálatas 22 e 23. Eu tenho amor, que é o fruto do Espírito. Antes de conhecer Jesus, antes de me converter, eu não tinha amor. Eu era tomado por ódio, eu tinha muita raiva, muita ira, mas depois eu me converti, me arrependi dos meus pecados, me arrependi do meu velho homem, e eu fui cheio do fruto do Espírito com amor. E agora, por ter esse amor dentro de mim, quando eu vejo uma pessoa precisando de ajuda, eu ajudo essa pessoa. Ou eu ajudo ela a atravessar a rua, ou eu ajudo dando uma cesta básica para ela, enfim. O fruto é aquilo que demonstra o meu caráter, e a obra é aquilo que eu faço e também demonstra o meu caráter. Então, o fruto evidencia o arrependimento, mas a obra confirma os frutos e o arrependimento. Vocês entenderam? Mas as obras, aquilo que eu faço, como nós já falamos anteriormente, isso não me dá direito à salvação. Ninguém ganha salvação, ninguém tem direito à salvação através das obras. Mas as obras, elas evidenciam sim aqueles que são salvos. A salvação é pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não por obras, para que ninguém se glorie. Mas o versículo 10, isso está em Efésios 2, 8, 9. O versículo 10 de Efésios 2 fala algo muito importante, que muitas vezes a gente deixa passar. Diz assim, não precisam abrir. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós fomos feitos de Deus e nós fomos criados em Cristo Jesus para andar como eu andava antes de conhecer Jesus, para viver no pecado como eu vivia antes de ser salvo por Jesus, para deixar que o meu velho homem continue tomando conta da minha vida? Não, para as boas obras que Deus preparou para nós. E essas obras, elas demonstram a nossa fé. Essas boas obras, elas confirmam os frutos do Espírito em nossa vida. E elas mostram quem nós realmente somos. Abram, por favor, em Tiago 2. Tiago 2, versículos 17 e 18. Abriram? Diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Aqui fica claro duas coisas. Parece até
contradição uma com a outra. Mas a primeira coisa é que não adianta fazer obras se não tiver fé. Mas a segunda coisa que fica muito claro é que não adianta ter fé se não tiver obras. Fé sem obras é mortas. Por favor, abram a última vez a Bíblia de vocês em Tito 1,16. Tito 1,16. Diz assim: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Essa mensagem ela foi dada aos falsos mestres, mas na verdade ela serve para todos aqueles que se dizem cristãos, que se dizem ser do Senhor, mas através das suas vidas elas negam Jesus. Através daquilo que elas fazem, através dos frutos que elas produzem, elas demonstram que realmente elas não são de Jesus, ainda que elas digam que são, e ainda que elas frequentem a igreja, ainda que elas façam obras e façam em nome de Deus, a vida dela demonstra que na verdade ela não é de Deus. A vida dela nega Deus por suas obras. Então, irmãos, nós entendemos que o verdadeiro arrependimento, ele não é apenas um sentimento, ele não está ligado apenas a uma emoção, mas ele é evidenciado por frutos e confirmado por obras. E os frutos, eles revelam o nosso caráter, ele revela quem nós somos. E as nossas obras, elas confirmam por fora, elas confirmam diante do mundo aquilo que nós somos. Nós somos filhos de Deus, e nós fazemos coisas que filhos de Deus fazem. Nós produzimos os frutos que os filhos de Deus produzem. E Jesus não está buscando pessoas dentro da igreja que digam, Senhor, Senhor. Ele também não busca as pessoas que digam que estão fazendo obras, até mesmo no nome dele. Nós expelimos demônios, nós fizemos muito milagres. Não. Jesus ele está buscando pecadores que estão dispostos a serem transformados e a terem, através da sua nova vida, a evidência de que realmente se arrependeram. A Bíblia diz que Jesus não veio chamar os justos, ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Ele veio nos chamar ao arrependimento. E é exatamente aqui que nós precisamos refletir. Será que a nossa vida tem evidenciado o arrependimento? Será que os frutos e as obras que nós apresentamos diante de Deus confirmam a nossa nova vida? Nós precisamos pensar sobre isso. E para encerrar, eu gostaria de dizer uma coisa. Todos nós somos pecadores. E todos nós carecemos da glória de Deus. O pecado, ele nos afasta de Deus. Mas Deus, porque Ele nos amou, e por nos amar, Ele entregou o seu Filho, o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse vida eterna. Jesus era o único que poderia tirar o pecado do mundo. E Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E através do sacrifício de Jesus, nós fomos perdoados e nossas culpas elas foram levadas. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas nós precisamos tomar cuidado com esse versículo, porque tem muita gente que olha para esse versículo e pensa, bom, eu posso continuar pecando, porque a graça, ela sempre vai ser maior. Mas em Romanos 6, 1, 2, diz assim, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. De modo nenhum nós continuaremos no pecado. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento. Sem arrependimento não há nova vida. Nós não podemos continuar no pecado. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos aproximar de Jesus. Porque não há quem se aproxime de Jesus
mas continue fazendo as obras antigas. Não há quem se aproxime de Jesus e continue sendo um velho homem. Para andar com Jesus, tem que ser feito novo homem. Amém? O ano era 2011. Eu me lembro exatamente todo o sentimento que eu tive nesse ano. 9 de julho de 2011. Eu estava sentado numa cadeira lá no fundo da igreja, lá na tenda, lá atrás. Acredito que era a segunda semana que eu estava frequentando a igreja. E depois de uma ministração de jovens, era um acampa dentro, nós dormimos na igreja e tivemos as ministrações. Depois da ministração, todo mundo saiu. Olha, só de falar dá vontade de chorar de novo. Virei pai e fiquei chorão. Hoje o Miguel bateu a boca, quase que eu chorei mais que ele. Brincadeira, não chorei. Agora eu já acostumei, já é a quarta vez que ele bate a boca. Mas enfim, eu estava lá sentado na cadeira, todo mundo já tinha saído, já tinha acabado a ministração, mas eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava, chorava sem parar. E eu estava chorando ali porque eu estava, através do Espírito Santo, sendo convencido dos meus pecados. E ali eu pensava nos pecados que eu estava cometendo, nos erros que eu cometia, e eu chorava, chorava. E aquela tristeza, hoje eu sei que era fruto do arrependimento que estava ali sendo processado. E então uma pessoa chegou ao meu lado, me falou de Jesus, porque até então fazia uma semana que eu estava frequentando a igreja, e eu aceitei Jesus. E ali, aquele arrependimento, ele não ficou apenas na emoção, ele não ficou apenas na tristeza, ele ficou também na ação. Porque a partir daquele dia, eu mudei drasticamente a minha vida. A minha vida mudou completamente. Eu recebi uma nova vida porque eu aceitei Jesus. Mas isso não quer dizer que hoje eu não peco mais. Talvez eu seja o maior pecador daqui nessa noite. Mas o que quer dizer? Que quando eu peco, que quando eu aponto para o penhasco, através do Espírito Santo eu me arrependo, eu peço perdão, eu confesso os meus pecados e eu mudo de direção. E nós precisamos fazer isso nas nossas vidas. Nós precisamos entender que não há nova vida sem arrependimento. Porque lembre-se, o arrependimento ele não é apenas uma emoção. Ele não está ligado apenas à tristeza. O arrependimento ele deve ser seguido de uma ação. E o arrependimento ele é uma necessidade de todo cristão. Nós precisamos nos arrepender continuamente. E o arrependimento ele é evidenciado pelos frutos e confirmado pelas obras. Aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos confirmam quem nós somos. Aliás, aquilo que nós somos e nós fazemos demonstram a nossa fé. Demonstram que de fato nós temos uma vida e um relacionamento com Deus. E eu gostaria de pedir para que vocês, mesmo assentados, fechassem as suas Bíblias. E eu gostaria de pedir para que todos fechassem os seus olhos. Antes de vir para cá, aliás, durante a semana e hoje, eu estava orando por essa palavra e eu estava pedindo em Deus direcionamento. E eu tive um sentimento muito grande no coração, que nesta noite haveria, eu não vou dizer pessoas, porque eu não tenho certeza se eram pessoas ou uma pessoa, mas eu tive um sentimento muito forte no meu coração, de que aqui haveria ao menos uma pessoa que já tem frequentado a igreja há um tempo, que já tem vindo aos cultos, que talvez já até entendeu a obra de Jesus na cruz, mas que talvez não tenha dado ainda um passo ao verdadeiro arrependimento. Talvez você não tenha nem mesmo certeza a respeito da sua salvação, mas eu quero te dizer que Jesus, Ele pode te salvar. Aliás, Jesus, Ele veio para te salvar.
Basta nós crermos e basta nós confessarmos Ele como Senhor Salvador, como nosso Senhor e Salvador. Mas você precisa confessar isso diante dos céus e da terra. Você precisa fazer isso publicamente. Eu já fiz isso uma vez. E todos nós que estamos aqui já fizeram isso. Já entregaram a sua vida para Jesus. Sabe, o arrependimento ele abre espaço para que a graça de Deus, ela opere em nós e realmente nos perdoe e nos dá uma nova vida. E eu acho que hoje nós temos aqui ao menos uma pessoa que já tem andado com a igreja, mas que precisa fazer essa confirmação, que precisa declarar diante de Deus e dos homens que é uma nova pessoa e que quer ter Jesus contigo, quer ter Jesus na sua vida. E eu gostaria de perguntar a todos com os olhos fechados: tem alguém aqui nessa noite que quer fazer uma oração para Jesus entrar na sua vida? Eu gostaria que você levantasse suas mãos. Sabe, não é vergonha nenhuma publicamente dizer que você se arrepende dos seus pecados. Não há vergonha nenhuma em se quebrantar diante de Deus e diante dos homens, diante da igreja. Como eu falei, há muito tempo atrás, eu chorava naquela cadeira e as pessoas passavam do lado e vendo eu ali chorando, eu chorando. E aquilo para mim não era vergonha alguma, porque aquele era um momento meu com Deus, e eu sabia que Deus estava trabalhando no meu coração. Então você não precisa se envergonhar, porque como eu falei, todos nós aqui somos pecadores, e todos nós carecemos da glória de Deus. Mas você precisa ter certeza que você tem uma nova vida. Você precisa ter certeza que você tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Todos têm certeza? Tem alguém aqui que quer fazer essa oração para Jesus entrar na sua vida? Se tiver, eu gostaria de pedir para que você levantasse a sua mão. Como eu falei, foi um sentimento que eu tive. E se eu estiver errado nesse sentimento, não há problema algum. Depois eu me acerto com Deus, eu me acerto com o Espírito Santo. Eu posso estar errado. Mas e se essa noite é a noite que o Senhor preparou para que Ele te entregasse a salvação, para que Ele te entregasse essa nova vida? E se amanhã você não tiver uma nova oportunidade? Se Jesus voltasse hoje, se Jesus voltasse agora, como estaria você, como estaria a sua vida diante de Deus? Você já se arrependeu de todos os seus pecados? Você já se arrependeu do seu velho homem? Você tem vivido uma nova vida com Jesus? Essa é uma oportunidade de você se reconciliar com Deus. Tem alguém aqui que quer fazer essa oração? Levante sua mão. Não, ninguém? Amém. Eu gostaria de pedir então para que todos se colocassem de pé. Nós vamos orar por nós, nós vamos orar pela palavra de hoje. Podem continuar com seus olhos fechados, aí no lugar de vocês. E mais uma vez eu gostaria de pedir para que você refletisse como tem andado a sua vida, como você tem andado com Deus, quais têm sido os seus frutos, quais têm sido as suas obras, elas têm demonstrado o seu arrependimento, elas têm demonstrado a sua fé, elas têm demonstrado que você é um filho de Deus? Se não, hoje você precisa pedir perdão. Hoje você precisa se posicionar com Deus. Nós como cristãos, nós precisamos exercer autoridade e poder que vem de Deus sobre a terra. Nós precisamos brilhar a luz de Jesus lá fora. Nós precisamos ser diferentes daqueles que estão lá fora. E eu pergunto, nós temos feito isso?
nós temos sido realmente embaixadores de Cristo nessa terra? Nós temos levado Jesus por onde nós vamos? Você tem feito isso? Ore agora. Coloque sua vida diante do Senhor. Senhor, eu quero orar por nós neste momento. Primeiramente, eu quero te agradecer porque um dia o Senhor nos atraiu. E pela tua graça, somente pela tua graça, o Senhor nos chamou e nos salvou. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço porque não há nada que nós como homens pudéssemos fazer para que isso viesse a acontecer. Em nós não há nada de bom a não ser o Senhor. Eu te agradeço porque um dia o Senhor nos salvou. Eu te agradeço porque o Senhor nos trouxe aqui hoje e nos trouxe essa palavra de confronto, de alinhamento. E eu quero, ó Pai, em nome de Jesus neste momento, confessar os meus pecados. Eu quero me arrepender diante de Ti, ó Pai. Confesse os seus pecados diante do Senhor. Se arrependa diante dEle. Talvez por pecados que você tem cometido, e você já tem se acostumado com esse pecado. Se arrependa diante do Senhor, confesse esse pecado. Deixe o Senhor transformar isso na sua vida. Você não pode viver neste erro, você não pode viver neste pecado, porque agora você tem uma nova vida com o Senhor, você tem uma nova vida com Cristo, nova criatura nós somos, nós temos a natureza divina de Deus em nós, e nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, nos convencendo de todo e qualquer pecado. Deixe o Espírito Santo trabalhar isso no seu coração neste momento. Deixe o Espírito Santo mostrar qual área da sua vida precisa ser transformada, em qual área da sua vida você tem pecado. Deixe o Espírito Santo trabalhar isso em você. Senhor, eu peço perdão por todos os pecados que eu cometo, por todos os erros que eu cometo. Eu te peço perdão, Senhor. Eu te peço perdão porque muitas vezes, até mesmo sabendo que isso é errado, eu acabo cometendo. Perdão por essa iniquidade, Senhor. Nós não queremos ser aqueles que se achegarão ao Senhor, clamando pelo seu nome, Senhor, Senhor. Olha o que eu fiz para você, Deus. Olha o que eu fiz para o Senhor. Eu curei muitos, eu fiz muitas obras, eu ajudei tantos. E ouvir ainda do Senhor que o Senhor não nos conhece. Nós não queremos ser essas pessoas. Nós não queremos ser aqueles que praticam a iniquidade, e o Senhor pede para que nos afastemos do Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos dos nossos pecados, ó Pai. Eu sei que os nossos pecados, eles já foram perdoados na cruz. Os nossos pecados, eles já foram apagados. Todos, até mesmo aquele que nós ainda nem cometeram, eles já foram perdoados. Mas nós precisamos nos arrepender, e nós precisamos confessar isso diante do Senhor. Nós não podemos simplesmente achar que pela graça do Senhor, a graça do Senhor nos perdoa do pecado, mas nós não podemos usar isso como desculpa. Nós não podemos continuar pecando. Então nos perdoe, Senhor. Nós nos arrependemos neste momento, ó Pai. E neste momento, eu oro para que em nome de Jesus, toda religiosidade seja quebrada das nossas vidas, dos nossos corações. Porque a religiosidade, muitas vezes, ela nos cega. Ela nos faz sermos legalistas. Nós ficamos apontando erros e erros dos outros, mas a nossa própria vida nós não examinamos. Muitas vezes a religiosidade não deixa nem mesmo o Espírito Santo operar em nós e nos convencermos do pecado. Quebre toda a religiosidade, Senhor. Nós não queremos apenas vir aos cultos. Nós não queremos apenas frequentar igrejas. Nós não queremos apenas falar lá fora que nós somos cristãos.
Nós queremos vivenciar isso. Então quebre toda a religiosidade, porque o maior chamado do Senhor foi um chamado para relacionamento. E a religiosidade não deixa com que as pessoas avancem em relacionamento. Elas apenas ficam presas a tradições. Mas Jesus não nos chamou para uma tradição. Ele nos chamou para comunhão, Ele nos chamou para relacionamento. E eu peço, Senhor, quebre toda a religiosidade que possa haver em nossas vidas. Quebre em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer por esta noite. Eu quero te agradecer por essa palavra. Eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo continue trabalhando no nosso coração, trazendo à tona todo o pecado que precisa ser confessado. Que em nome de Jesus nós possamos nos arrepender verdadeiramente. Que o nosso arrependimento venha trazer em nós transformação. Que o Senhor nos dê força para isso. Que o Senhor nos dê força para lutar contra o pecado. Que o Senhor nos ajude a criar ambientes santos à nossa volta, para que nós venhamos a nos arrepender desses pecados. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra. E mais uma vez eu te peço que o Senhor nos abençoe e que essa palavra ela venha penetrar no nosso coração e que todos os dias da nossa vida nós possamos buscar o arrependimento no Senhor. Eu oro para que, em nome de Jesus, o Senhor te abençoe. Que em nome de Jesus você possa ir para casa em paz. Que a palavra dessa noite possa ter, de alguma forma, ter te confrontado, no bom sentido. E que isso venha trazer transformação. Que você possa ver os seus frutos sendo produzidos de forma que as pessoas lá fora vejam que você tem uma nova vida, de uma forma que as pessoas possam desejar ter aquilo que você tem. Que em nome de Jesus o Senhor te abençoe, que você vá em paz, em segurança, e que você possa, em nome de Jesus, domingo estar aqui novamente para receber mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Se você precisar de oração, você pode vir aqui à frente, nós estaremos com os pastores, os presbíteros aqui orando. Se você precisar de oração referente à palavra, venha. Se você precisar de alguma oração que não é o que foi ministrado nessa noite, venha aqui que nós estaremos orando por vocês, amém? Deus abençoe, vai na paz, que o Senhor esteja com vocês em nome de Jesus.